Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite. Eu quero dar sequência aos nossos estudos, às nossas devocionais, a respeito dos compromissos inegociáveis dos cristãos verdadeiros. Dando sequência aos nossos estudos sobre os mandamentos recíprocos, ou seja, os mandamentos que aparecem no Novo Testamento com a expressão uns aos outros mutuamente, os quais têm relação direta com o aspecto interno da missão da igreja, saber, com a comunhão e a edificação dos crentes. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito dos mandamentos que têm relação direta com os nossos relacionamentos espirituais entre os membros do corpo de Cristo. E eu quero deixar com os irmãos o texto de Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 até 17. Quero ler apenas 3 versículos, o 12, 13 e 14. E eles dizem assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse texto é maravilhoso e tem lições poderosas para nós, principalmente naquilo que diz respeito aos relacionamentos espirituais entre os membros do corpo de Cristo. Nós já aprendemos aqui anteriormente que é nosso dever amar e servir uns aos outros, contribuir para o crescimento uns dos outros, proteger a comunhão horizontal entre os crentes, priorizando a sinceridade em todos os relacionamentos. Também somos desafiados a manter saudáveis os relacionamentos espirituais entre os membros do corpo de Cristo. Portanto, nós temos no Novo Testamento, dentre outros, 3 mandamentos para proteger os relacionamentos espirituais, para mantê-los saudáveis, do jeito que Deus quer e do jeito que Ele ordenou. Os 2 primeiros mandamentos neste grupo são o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Lá ele diz textualmente: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Meus queridos irmãos e irmãs, efetivamente, a Bíblia diz com clareza que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para receber dele o pleno perdão. É isto que o apóstolo João nos ensina na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 8 e 9, quando ele diz lá o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui, a confissão ela é feita diretamente ao Pai em o nome de Jesus. O próprio texto, na continuação do texto aí de João, ele explica que Jesus Cristo é o nosso advogado e intercede por nós. E Deus nos perdoa por causa dos méritos de Jesus Cristo. Então, por causa de Cristo, recebemos o pleno perdão. Entretanto, a Bíblia diz também que há alguns pecados que nós devemos confessá-los às pessoas que nós ofendemos. Jesus deixou isso bem claro. E ele diz que esse pedido de perdão e conceder esse perdão são condições para recebermos o perdão de Deus também. Então a Bíblia diz que pedir perdão e perdoar é uma maneira de receber a cura para a nossa alma, a cura do nosso coração, do nosso interior. Por isso, podemos dizer o seguinte,
que há pecados que nós precisamos confessá-los aos nossos irmãos. E há pecados que não precisamos confessar aos nossos irmãos. Entretanto, todos os pecados têm que ser confessados a Deus para recebermos o perdão pleno dele. Assim, nós podemos dizer o seguinte, que nós devemos confessar todos os pecados a Deus para receber o pleno perdão. Devemos confessar alguns pecados aos nossos irmãos para podermos obter a cura. Então, se eu pequei contra determinado irmão, eu preciso confessar esse pecado e pedir o perdão dele. Mas também a Bíblia diz que há pecados que nós devemos confessar aos irmãos mais maduros, aos irmãos mais experientes, para recebermos ajuda para a cura. Então, necessariamente, eu não pequei contra aquele irmão, mas eu estou confessando o pecado para aquele irmão maduro, para que ele possa me ajudar e eu poder, então, me libertar daquela situação. À luz da visão de Tiago, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e, neste caso, o objetivo não é necessariamente o perdão divino, o perdão de Deus, mas sim a cura da nossa alma. Por isso é que o texto termina dizendo assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, na visão de Tiago, a confissão e oração andam juntos. Então, nós recebemos o perdão de Deus, mas muitas vezes precisamos também do perdão do irmão e precisamos também da orientação, da ajuda do irmão para podermos resolver aquele problema. Nesse caso, nós podemos dizer que a confissão, ela sempre deve ser completada ou complementada com a oração. Então, aquele irmão vai orar comigo, nós vamos orar juntos e eu, então, vou me ver livre daquela situação. Por isso é que confissão e oração estão lado a lado. Muitas pessoas, infelizmente ainda, se sentem prisioneiras da culpa, da amargura, mesmo tendo confessado seus pecados a Deus. Por isso, elas precisam abrir o coração para uma pessoa mais madura, receber oração em seu favor. E o resultado disso vai ser uma maravilhosa, excepcional libertação, que vai trazer um profundo alívio para o coração. E por último, terceiro mandamento é perdoai-vos mutuamente. Então devemos confessar, devemos orar e perdoar mutuamente. Noutra ocasião já falamos sobre o perdão, mas o texto aí nosso, Colossenses capítulo 3, verso 13, diz assim: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, nosso modelo é Jesus Cristo. Então, assim como nós recebemos o perdão, nós devemos dar o perdão. Recebemos de graça, devemos dá-lo de graça. Recebemos incondicionalmente, devemos dá-lo incondicionalmente. A conclusão que nós podemos chegar é a seguinte: é dever de cada membro do corpo de Cristo amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu e perdoar como Jesus perdoou. Meu querido irmão, que o Senhor encha o seu coração dessa graça. Que nossos relacionamentos espirituais possam ser cada vez mais saudáveis e nós possamos crescer cada vez mais na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele encha o seu coração e que juntos cresçamos para a glória dEle. Uma boa noite e que Deus te abençoe.